Eu vou esperar.
Tua presença
possamos dizer: eu consegui porque eu trabalhei, sim, mas você conseguiu porque Deus te deu inteligência e sabedoria. Você conseguiu porque Deus deu saúde. Você conseguiu porque Deus foi quem levou os clientes até você. Você conseguiu porque foi Deus que te levantou esse patrão para cuidar de você. Você tem hoje porque Deus está acima de todas as coisas. E você que não tem, que o Senhor que abre porta do céu, Ele também abre porta na terra para você. Ele abre portas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito devorador, espírito que leva, que rouba, que arrasta, que destrói as nossas finanças. Seja paralisado no nome de Jesus pela nossa fidelidade. E que nossas finanças sejam uma bênção para nossa casa. Que venhamos ser provedores da nossa casa. Que venhamos ser protetores da nossa casa. Em nome de Jesus. Entreguei a tua oferta. Eu fiz isso e ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que é feito no nosso dia, na nossa oferta? Meu filho, é feito em paz. E muito mais agora, irmão. Depois que das crianças, Deus te abençoe. Depois que você oferta, irmão, você está nos ajudando a manter essa obra. Amém? Hoje fui buscar os dois ventiladores. Como é que tá indo, Euli? Tá bom? Isso assim é pra lá e foi pra ali. Eu estou no salão bem perto. Amém. Eu coloquei um cara em você. Tá bom. Meu Deus. Querido, para você que não entende sobre dízimo e oferta. Há quem acha que é a mesma coisa. Ele estava falando isso essa semana, né? Não era, João? Ele estava falando isso. Não era, cara? Eu acho que quinta-feira a gente estava falando sobre assunto. Foi. Há aqueles que ofertam e aqueles que ofertam, mas não dizimam. E às vezes existe aquele que dizima, mas não oferta. Né? Deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi com o meu pastor Souza, o negão do Pentecoste. Eu tenho maior vontade de trazer ele aqui, mas é tão difícil para ele não. Só misericórdia, aleluia. Eu tenho pastor, irmão. Eu sou como uma galera aí que não tem pastor, não tem pastor. Para a glória do Senhor Jesus. E irmãos, ele nos ensinava que o nosso dízimo, aliás, a nossa oferta é uma semente. E biblicamente isso é verdade. A nossa oferta é uma semente. E o nosso dízimo é como se fosse, sabe, um inseticida. Aleluia. Ou seja, quando você planta algo, se você não cuidar, vem os bichos e comem. Então o dízimo nada mais é do que um inseticida que faz com que, sabe, os bichos espirituais não destruam aquilo que você plantou. A fidelidade do dízimo é tão incrível que você nem imagina. Eu tenho testemunhos aqui que você nem imagina, irmão. E por favor, não entenda que pastor, está falando de dinheiro, irmão, eu sou para você, dentro da sua carteira. Ou tem dinheiro ou tem mamão. Mamão foi considerado, sabe, o Deus da riqueza. E o dízimo nada mais é uma prova de você para Deus do que você tem dentro do seu bolso, da sua carteira, que você ganha no seu trabalho. Não é mamão, é aquilo que o papai entregou a você com provisão, porque ele é bom. Amém? Salomão diz que Deus iria dar suor e fadiga aos ímpios para amontoarem, para dar para os santos. Eu estou esperando até hoje. Aleluia! Amém, meu filho? A Bíblia também diz que o homem comerá no suor do seu rosto. Não tem coisa melhor no mundo. Eu falei isso e a Thalita disse assim: pastor, o senhor está bem? Não tem coisa melhor no mundo que você trabalhar, não. A galera trabalhar muito. Não, mas sabe, você trabalhar é tão bom, te mantém com a mente ocupada. Você consegue chegar nos seus propósitos. Sabe aquilo que você tanto sonha? Se você trabalhar, você vai chegar lá. Às vezes a gente ora a Deus achando que Deus vai soltar uma maleta em cima do avião, datando. Deus manda dinheiro, aí sai cai uma maleta do avião, datando em cima da casa da gente. Deus me livre isso aí de lixo. Amém, querido? Então, em nome de Jesus Cristo, a sua finança, você não sabe o quanto é abençoada através de você entrega a Deus. Eu nunca vi alguém entregar nada a Deus igual está, irmão.
e reclamar de Deus do que não recebeu. Deus não deve para ninguém. Mas Deus não deve para ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? O anjo vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Missionário. Que teoria eu não sei se ele é da Calcaia, se ele é do Cascavel. Aleluia. É de Glória a Deus. Está na Calcaia. Diretamente de Calcaia. Eita glória! Você vai ficar de pé? Você viu o profeta no caráter do profeta e receberemos o caráter do profeta. Amém? É um jovem. Quantos anos? 21. Mais velho que eu, só 2 anos. Aleluia, 21 anos. Esse jovem já passou por algumas coisas na vida dele, irmão. Mas Deus é bom. Ele estava me contando, não acontece aqui. Ele estava contando pra gente um dia que ele estava no monte. Ah, era ele. Lembra? Agora sim, eu O soldado, teve um policial lá, não foi? Ou foi um segurança que te pegou, não foi? Olha aí. E aí o segurança botou ele pra fora, irmão. Porque pensava que ele era policial, não, era policial mesmo, né? E achou que ele era um humilhante, né? Aí esse cara só tem a cara, irmão. E aí, irmão, teve que expulsar, não sei o que. Só sei que ele virou tudo. E ele ganhou uma bolsa grátis. Porque as pessoas viram, irmão, que não era correto o que ele estava fazendo lá. Ou seja, Deus foi que preparou tudo isso. Que é isso, pastor? Era Deus. Sabe, na mão daquele cara, pegando um cravo e batendo na mão de Jesus, era Deus. Por causa de mim e de você. A gente mata com tudo o diabo. Não, irmão, o diabo não matou Deus com Jesus, não. O que matou Jesus foram os nossos pecados. O que matou Jesus foi o amor dele por nós ainda pecadores. Às vezes diz, o diabo não tem poder algum sobre Jesus, irmão. E nem tem sobre você, se você entender o Evangelho verdadeiramente. A Bíblia diz, se existir o diabo, ele fugirá de você. Olha o poder que tem dentro de você, não é você, é o que tem dentro de você. Tem um gigante dentro de você, irmão. Acorda ele. É como se Jesus estivesse dentro do barco, dormindo, sabe? Se a gente não está dormindo, ele só quer que você desperte ele através da sua oração, do seu louvor e do seu clamor. Estende a mão para cá. Vamos orar pela vida desse servo. Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pela vida do teu filho nessa noite. Eu sei que o Senhor marcou esse dia, Senhor, para fazer conosco aquilo que o Senhor quer. Nessa noite, Pai, faz conforme o Senhor deseja. Conforme a tua palavra for sendo ministrada, quem precisa de cura será curado, quem precisa de libertação será liberto, quem precisa de ser salvação será salvo. Mas fala conosco. Não sei se vai agradar, não sei se vai desagradar, eu só sei que o Senhor vai falar e isso não importa pra gente. Porque a repreensão no primeiro momento dói. Mas com o tempo nós entendemos e compreendemos que isso é amor de um pai para com o filho. Então fala conosco nesse lugar, em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Tive muita alegria de estar aqui na casa do Senhor. A gente se sente muito bem, né, irmãos? Quando passa por aquela porta ali. E aqui a gente sente algo diferente. Realmente, a presença do Senhor, ela está no nosso meio. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque eu não tinha me preparado para esse culto. O irmão Vlácio me ligou bem em cima da hora. E eu não tinha nada para fazer. Eu disse, amanhã o culto da igreja lá foi cancelado devido à vigília que teve ontem. E eu disse, a gente vai lá trazer uma palavra em nome de Jesus para os irmãos. E tudo isso, irmãos, é Deus que prepara. Porque eu tenho aprendido na minha caminhada que antes de Deus nos colocar em um lugar, primeiro Deus ele prepara o ambiente. E Deus ele tem preparado esse ambiente para ser um ambiente de adoração. E eu muito me alegro, pastor Jansen, na tua vida, porque
na caminhada cristã, a gente conhece muitas pessoas espirituais até demais. E é muito difícil você encontrar pessoas humanas, pessoas que reconhecem que tem Deus, mas que são homens, que abraçam, que cuidam, que apacentam. E nem tudo é sobre a oração. Tem coisas que não vai resolver na oração, porque às vezes tem alguém que está precisando de um abraço, às vezes tem alguém que está ali precisando de eu estou contigo, não vou te deixar. E às vezes nós espiritualizamos tudo. Às vezes a gente quer espiritualizar tudo, e quando alguém passa por um problema que chega até nós, às vezes nós queremos até dar uma lição de moral naquela pessoa, às vezes a gente quer usar até a palavra de Deus na tentativa de exortar, de corrigir, mas as nossas palavras acabam sendo mal direcionadas. E uma palavra mal direcionada, ela pode matar alguém, ela pode destruir a fé de alguém. E nós não podemos ser assassinos da fé. Nós temos que saber como lidar com as pessoas, né? E eu muito me alegro, irmãos, porque aqui nós temos realmente sentido a presença de Deus. Como o pastor vem falando, Deus ele tem colocado em processos, né? E eu tenho passado algumas experiências com Deus que são muito pesadas, né? No meio do processo. Poucas pessoas até não entendem, né? Mas aqueles que me conheceram antes e me conhecem hoje, sabem que eu sou uma pessoa totalmente diferente, irmãos. Eu fui liberto por Jesus. Porque uma pessoa que não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, eu era um cara altamente aprisionado nas drogas, envolvido com muitas coisas erradas, mas eu aprove a Deus pela sua graça me salvar. E Deus, ele, quando me tocou, ele me tocou de uma forma tão forte que eu não consegui mais sair da presença. E eu sempre falava, eu sempre comentava com a minha mãe na casa, eu dizia: mãe, o dia que eu for para a igreja, pode ter certeza, ou eu estou doido, ou a minha vida vai acabar naquele dia, porque eu não tenho planos de ser crente. E um dia, assim como Jesus fez na vida de Zaqueu, porque Jesus tocou em Zaqueu de uma forma tão forte, e quando Zaqueu desceu da figueira, ele já desceu dizendo: eu devolvo tudo que eu tenho tirado, se porventura eu tenho defraudado alguém. Então, o toque de Jesus ali foi tão profundo, foi tão forte, e Zaqueu já desceu disposto a consertar os erros que ele tinha cometido no passado. E ali as pessoas que estavam ali fora, elas olharam Jesus entrando na casa de Zaqueu, começaram a murmurar e a dizer: olha lá, ele está entrando na casa de um pecador, ele está entrando na casa de um ladrão, de alguém que até então era marginalizado pela sociedade. Mas aí você vai olhar e vai ver que o próprio Jesus vai dizer: este também é filho de Abraão. Era uma forma de Jesus olhar para aqueles que estavam dizendo: ele é ladrão, ele é excluído, ele não faz parte de nós, do nosso povo. Era uma forma de Jesus quebrar aquele protocolo e dizer assim: ele também é filho de Abraão, ou seja, ele é irmão de vocês. Nós somos gerados pelo mesmo pai na fé, Abraão. E é interessante isso, porque Jesus ele faz isso com a gente, irmãos. Ele pega pessoas que outrora não tinham expectativa nenhuma. Ele pega pessoas que estavam perdidas, que aos olhos da sociedade não tinha mais jeito. Porque eu me lembro que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: irmã, para de orar por esse jovem, porque o destino dele ou vai ser a cadeia ou vai ser o caixão. E eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa e nesse dia eu tinha sido detido pela polícia. E quando eu cheguei em casa, irmão, dentro da viatura, e eles fizeram toda uma cena para que viesse me envergonhar naquele dia. E aí, quando chegaram
dele, porque não tem jeito. E naquele dia minha mãe ficou amargurada, chorou muito, se desesperou, e eu vi ela chorar. Mas enquanto o homem estava olhando para mim dizendo, não tem mais jeito, desiste, aleluia, naquele mesmo dia Jesus olhou para mim e disse, eu vou mudar a tua história. Naquele mesmo dia, Jesus me deu banho da graça. Naquele mesmo dia, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, aleluia, quando eu escutei aquela palavra da minha mãe chorando, ela dizendo, olha, falaram que não tem jeito para você, falaram que você já está perdido, e a lágrima caiu do meu rosto, e o Espírito Santo veio dentro do meu coração, e dentro de mim ele disse, eu vou mostrar que Deus ele pode mudar a minha vida, eu vou entregar a minha vida para Ele, e vou viver essa mudança. Então eu aceitei o trabalhar de Deus na minha vida. E eu costumo dizer, eu não aceitei Jesus, Jesus me aceitou. Ele que me aceitou. Mas eu tive que aceitar o trabalhar de Deus, o processo na minha vida. Porque eu aprendi que para Deus mudar alguém, você tem que aceitar. E eu tenho visitado pessoas nesse tempo. Eu gosto muito de pregar para quem não é crente. E eu tenho estado em alguns lugares. E é muito triste, irmão, a cena que a gente vê, porque enquanto os crentes muitas vezes dentro da igreja estão se degladiando, lá fora tem pessoas que estão vivendo uma guerra com eles mesmos. A ponto de algumas vezes eu chegar na casa de jovens e chorar no meu pé e dizer assim, não, eu não consigo deixar a droga. Eu tento ir para a igreja, mas eu não consigo. Eu não consigo largar as amizades, eu não consigo largar o crime. Então, enquanto a igreja de Deus não foca no verdadeiro propósito, tem pessoas lá fora que estão morrendo. Tem pessoas lá fora que estão perecendo. E eu acredito que esse é o tempo do despertar de Deus na nossa vida. Eu creio que esse é um tempo que Deus ele quer nos despertar para a verdadeira missão, para a verdadeira obra, que é pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus para aqueles que estão perdidos. Então, se você tem a palavra de Deus e você não prega, você está cometendo um pecado de omissão. Meu Deus! E esse é o pior pecado, porque às vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente faz, né? Senhor, o que foi que eu fiz para passar por isso? Só que às vezes nós estamos com preso, não é para aquilo que a gente faz, é para aquilo que a gente deixa de fazer. Porque quando você deixa de pregar para alguém, você deixa de orar para alguém, você se recusa a abraçar alguém, você está pecando. Porque você não está anunciando a sua fé. Amém? Deus me deu uma palavra aqui no livro de Josué, capítulo 3. Aleluia! Estava na impressão que era que ele ministrar. E Deus ele me direcionou para esse texto. Eu quero ser bem breve, irmão, nessa palavra, porque não é por muito falar. Mas quando Deus quer falar, às vezes não se palavras, né? Às vezes só você dizer Jesus te ama, aí a pessoa às vezes não está se sentindo amada, às vezes está se sentindo desprezada por alguém. Às vezes só você dizer Deus é contigo, às vezes a pessoa está sentindo só aquela palavra ali já é uma palavra de fortalecimento. Então Josué capítulo 3, vamos encontrar. Amém? Você está com dificuldade marcha. Josué capítulo 3. Me humilhando aqui, acredita? Amém? Ô glória. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, e os sacerdotes e levita carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Versículo 5, versículo 4. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, e não se aproximem desse modo, pois vocês saberão que caminho seguir
pois vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. O versículo 7: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todos em Israel, para que saibam que estarei com você e estive com Moisés. O versículo de número 8: portanto você é que dará a seguinte ordem ao sacerdote que carrega uma arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Versículo 10: e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e certamente expulsará dentro de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, Girgazeus, Amorreu e os jebuseus. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu assento por um minuto. Quero convidar você para orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui para ouvir a tua voz. Nós necessitamos da tua palavra. Fala conosco e a nossa alma viverá, Senhor. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Josué, no capítulo 1, estava diante de uma grande responsabilidade na sua vida. E diante daquela grande responsabilidade, por um momento ele quis recuar, porque ele tem uma missão no capítulo 1, que é suceder um grande líder. E esse grande líder foi Moisés. E nós vamos olhar na Bíblia a história de Moisés. Moisés foi um homem extremamente usado pelo Senhor. Foi um homem que teve experiências com Deus no deserto. A primeira experiência dele lá em Êxodo capítulo 3, na visão da sarça, né? A qual o Senhor falou com ele, chamou ele, e incumbiu da missão de ir até as autoridades da época e libertar o povo de Israel. E Josué caminhou toda a sua vida ao lado desse grande líder. E nessa caminhada, Josué, ele foi fiel. O texto vai dizer no versículo 1 do livro de Josué, no capítulo 1, que Josué, ele era auxiliar de Moisés. Então, era alguém que o primeiro chamado dele não foi conquistar. O primeiro chamado dele foi servir. E ele estava ali servindo, e agora o seu líder morreu, e ele está diante da responsabilidade de ocupar o lugar desse grande líder. Eu entendo quão grande responsabilidade era aquela. Porque imagine só, nem sempre o povo está preparado para mudanças. E uma mudança de líder gera um impacto muito grande no meio de um povo, no meio de uma nação. Josué estava acostumado a vencer batalhas com Moisés ao seu lado. Josué que estava acostumado, aleluia, a ter alguém ali, que as maiores responsabilidades ficavam com ele ficava com essa responsabilidade menor. Josué, como se vê diante dessa missão, eu acredito que dentro dele ele sentiu o peso da responsabilidade. E a sandália de Moisés aparentemente era muito grande para Josué. E Josué, ele vai se diminuir, ele vai se sentir pequeno diante daquela responsabilidade. Mas o Senhor aparece para o encorajar, e o Senhor diz: olha, Josué, assim como eu prometi a Moisés, que todo lugar onde puserem o pé eu darei a eles, assim como eu prometi a Moisés, eu também darei a você. E aqui Deus falou comigo, porque Deus estava dizendo para mim: Luan, a promessa continuava a mesma, mudou o líder que estava à frente,
diferente, mas a promessa ainda era a mesma. E o Senhor vem com essa palavra de encorajamento, e Ele diz: olha, Josué, seja forte e corajoso. Irmão, eu acredito que toda vez que Deus Ele diz a alguém, seja forte, eu acredito que Deus vai colocar situações na vida dele para fortalecer ele. Eu acredito que toda vez que você pede a Deus paciência, Senhor, me dá paciência, Deus coloca alguém do teu lado para te atribular, para você aprender a ter paciência. E é interessante isso, porque Josué estava vivendo um momento de fraqueza, a qual ele talvez estava querendo retroceder a missão, e ao mesmo tempo Deus está dando uma palavra contra tudo aquilo que ele está pensando, está sentindo. A palavra de Deus seja forte e corajoso, ou seja, esqueça o medo, esqueça as fraquezas, esqueça os teus problemas, pare de olhar para quem você é e olhe para quem eu vou te fazer se tornar. Pare de olhar, aleluia, para as circunstâncias à tua volta e olha para a promessa que eu tenho te dado, que eu tenho dado a este povo. Assim como eu prometi a Moisés, assim como eu disse que seria com ele, assim eu serei contigo em todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, eu vou tentar. E o detalhe é que Deus ele dá a promessa, irmão. Mas para ele receber a promessa, ele tinha que conquistar. Porque Deus diz: aonde tu pisar a planta do teu pé, era como se Deus estivesse dizendo: a terra eu já preparei, o lugar eu já preparei, eu já entreguei para você, eu já disse que é teu. Tem gente ocupando a terra, mas o lugar é teu. Agora tem um porém, tu tem que ter a coragem de pisar o teu pé, porque aonde tu pisar o teu pé, tu vai ver o que é que eu vou fazer naquele lugar. Vai ter coragem, aleluia, de colocar a tua mão, porque aonde tu colocar a tua mão, eu vou abençoar. Irmão, sabe o que é que Deus está dizendo para nós? Que muitas promessas Ele já tem nos dado, muitas coisas já são nossas, já estão na nossa posse, aleluia. Mas o problema é que muitas vezes a gente é um empecilho, porque nós não queremos e não temos a coragem de ir tomar posse daquilo que Deus nos deu, de pisar o pé na terra, de conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu quero liberar uma palavra de profecia nessa noite. Como profeta de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje você não vai mais, aleluia, se recusar a tomar posse daquilo que Deus te deu. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje tudo aquilo que o Senhor tem te dado, você vai tomar posse, você vai pisar o teu pé, vai colocar a tua mão e vai dizer: se Deus me deu, é meu. Só que quando Deus faz uma grande promessa, Ele requer de nós compromisso e responsabilidade. E no meio das promessas que Deus nos faz, algumas coisas Ele exige de nós. E muitos não têm alcançado, não têm conquistado, porque também não quer fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Como o pastor falou sobre a oferta, não quer ofertar aquilo de mais valioso na sua vida para o Senhor. E quando se fala de oferta, não se fala só de dinheiro. Às vezes ofertar o seu tempo, emprestar o seu ouvido para alguém desabafar, emprestar o seu ombro para alguém chorar, renunciar algumas coisas na sua vida. E Deus ele disse para Josué: olha, Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, mas tenha cuidado de obedecer toda a lei. Deus disse: olha, tu medita nela de dia e de noite, não deixa de falar desse livro, aleluia. Só então é que você vai prosperar e vai ser bem sucedido no seu caminho. A única coisa que Deus queria do Josué chamava-se obediência. E muitas vezes nós achamos que cantar
nuances de amor para Deus é suficiente. Muitas vezes nós achamos que dobrar o nosso joelho dentro do quarto e dizer: Deus, eu te amo, é suficiente. Só que o verdadeiro amor para Deus prova-se na obediência. Porque Deus ama aquele que obedece a sua palavra, aquele que procura, aleluia, viver de forma que agrade ao Senhor. Deus, Ele ama, irmãos, aqueles que se dedicam para Ele. E eu me lembro que há 5 anos atrás eu estava lá no Piauí. E eu estava com quase uma semana, pastor, eu não dormia. E eu dormia de dia, mas à noite eu passava a noite acordado. E aí uma noite eu me empolguei na oração. E eu disse assim: Deus, eu tenho coragem de me abandonar. Eu tenho coragem de largar tudo o que eu mais quero na vida para te servir, porque eu te amo. E aí, Deus, ele não esquece quando a gente fala. E os anos foram se passando e Deus foi requerendo de mim. Chegou um momento que eu me abandonei completamente e me joguei no altar. Só que algumas coisas queriam me tirar o foco. E foi naquele momento que eu entendi que eu me precipitei nas minhas palavras. E muitas vezes nós precipitamos e dizemos: Senhor, eu te amo. Mas quando Deus pede algo a mais da gente, nós não estamos dispostos a fazer, a entregar para o Senhor. Isso aconteceu muito na Bíblia. Deus pediu Isaac de Abraão, o filho da promessa, aquele que trouxe alegria para a casa de Abraão. O Senhor pediu para ele sacrificar. Claro, Deus já tinha, aleluia, reservado para si um cordeiro, mas Deus estava provando Abraão para ver se ele tinha coragem de abrir mão de algo para o Senhor, de renunciar a algo para o Senhor. E a única coisa que o Senhor pediu, Josué: não deixe de falar dessa lei, medite nessa lei, obedeça a essa lei. E a Bíblia fala de um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Está escrito: aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor, assemelhado-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, assemelhado-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Observe que os dois estão construindo, os dois estão edificando, aleluia. Mas a diferença aqui está no alicerce, porque enquanto um está edificando sobre a rocha, o outro está edificando sobre a areia. E quando eu me recuso a fazer aquilo que o Senhor pede que eu faça, quando eu me recuso a obedecer a palavra de Deus, quando eu me recuso a guardar os mandamentos de Deus, aleluia, mesmo conhecendo a palavra, é como se eu estivesse fazendo como aquele homem que está edificando a sua casa sobre a areia. E o interessante é que a construção pode até ficar bonita, pode até ficar bem ornamentada, aleluia, mas no primeiro vento, na primeira tempestade vai cair. Mas a Bíblia diz que a casa que está edificada sobre a rocha, aí a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Jesus é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, aquele que edifica a sua casa. Ou seja, nós somos a casa, nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, aquele que edifica, que alicerça a sua vida na palavra, na rocha que é Cristo. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir tribulação, ele permanece na palavra. E aí eu fiquei meditando nisso, porque a história vai dizer que antigamente, quando alguém ia fazer uma construção, ele cavava até achar uma pedra fundamental no lugar onde ele estava cavando. E isso dá a entender que aquele que edificou a casa sobre a areia, ele cavou pouco. Ele talvez teve preguiça no meio do caminho e até o final, para achar a pedra de esquina, para colocar como seu alicerce. Mas o que edificou sobre a rocha tem que ser virou até achar a pedra fundamental e alicerçar a sua casa. E muitas vezes nós deixamos de dar o nosso melhor para Deus por preguiça. Às vezes nós temos preguiça de ler a Bíblia, de orar. Deus estava dizendo para Josué: Josué, não aparte
do livro desta lei, porque tudo que você precisa está aqui. A palavra do Senhor naquele momento seria o guia de Josué, o manual de instrução dele. E a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos escarnecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Então, você vai ver aqui que agora Josué já foi encorajado pela palavra. E ele envia segredamente 2 espiões que se tinham até a terra para observar a terra. E aqueles homens voltam trazendo notícias e dizendo: olha, o Senhor nos entregou a terra. E no capítulo 3, a Bíblia diz que eles, de manhã bem cedo, Josué, à frente dos israelitas, partiu de Sitim e foi para o Jordão, e acamparam-se ali antes de atravessar o rio. Observe que nesse intervalo, agora ele está saindo da zona de conforto para, aleluia, começar a sua caminhada e para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Nesse intervalo, nesse curto período de tempo, ele vai encontrar no meio do caminho um obstáculo chamado Jordão. E até então, para ele pisar e conquistar a terra, ele tem que atravessar o Jordão. E aqui eu aprendi algo: ninguém nunca vai conquistar algo se não aprender a vencer os obstáculos da vida. Ninguém nunca vai receber nada de Deus sem antes aprender, aleluia, a lidar com os obstáculos da vida. Eu não sei qual é o obstáculo nesse momento, aleluia, mas eu sei de uma coisa: Deus está te dando inteligência, Deus está te dando sabedoria, Deus está te dando capacidade. Ele está te capacitando, sabe para quê? Para você, aleluia, superar os obstáculos e pisar onde Deus colocou e preparou a terra para você. E ali no capítulo 3, no verso 2, 3 e 4, ele fala algo que mexe com a minha estrutura. Porque ele diz assim: olha, os sacerdotes levitas vão levar a arca. Eu acredito que todos sabem que a arca é símbolo da presença de Deus. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná que caiu do céu. A arca, a princípio, era uma caixa de madeira que foi feita com madeira de acácia, mas ela foi toda coberta com ouro por dentro e por fora. E na tampa dela, ela tinha 4 pontas para carregar, e a tampa dela tinha 2 querubins, com as mãos levantadas de joelho, um de frente para o outro, representando que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. E falando de arca, que é a presença, Josué vai dizer: olha, quando vocês virem a arca do Senhor, o sacerdote levita carregando ela, saiam das suas posições e sigam, mas mantenham distância da arca. Desse modo saberão que caminho seguir. Deus está dizendo para Josué, está dando uma direção para Josué, e Josué vai passar essa direção para o povo. Ele vai dizer: olha, os sacerdotes e levitas vão à frente e nós vamos atrás. A presença do Senhor vai à frente, a arca vai à frente, e nós vamos na retaguarda seguindo. E assim, dessa forma, vocês saberão que caminho seguir. Era como se ele estivesse dizendo: o mesmo Deus que nos fez promessa, o mesmo Deus, aleluia, que disse que ia nos dar a terra, ele vai nos dizer qual caminho percorrer, ele vai nos dar a direção, aleluia. E aqui eu já quero liberar uma palavra profética: o Deus que chama, o Deus que levanta, o Deus que vocaciona, o Deus que leva, o Deus que promete, aleluia, é o mesmo Deus que guia, é o mesmo Deus que dá direção. Ele não deixará tu vacilar o teu pé, ele não deixará tu tomar caminhos tortuosos, ele vai te guiar por cada caminho. E a presença de Deus ia à frente e o povo ia atrás. Então, toda vez que alguém é chamado pelo Senhor, irmão, Deus vai guiar ele pelo caminho. Aleluia. Muitas vezes Deus não dá um mapa, mas
mas no caminho Deus vai se apresentando e mostrando qual a direção tomar. Porque Deus falou com Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu um mapa, irmão, para ele, mas o Senhor disse: sai, abandona tudo que aparentemente te traz conforto, te traz segurança, se desliga, se desprende da tua casa, da tua parentela e vai, aleluia, porque pelo caminho eu vou te mostrar a direção, aleluia. Irmão, coisa boa é ser direcionado por Deus, porque Deus, Ele me livra das armadilhas pelo caminho, Deus me guarda, Deus, Ele me protege, Deus me faz caminhar pelo lugar correto. Quando alguém anda comigo, sou eu quem indica o caminho, mas quando eu ando com alguém, é esse alguém que indica o caminho. Meu Deus! E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Esse andar com Deus era intimidade. E nesse andar com Deus, eu acredito que o Senhor, Ele selecionava até os ambientes que Enoque entrava. Eu acredito que Deus direcionava os caminhos dele. Então, quando Deus promete algo para alguém, quando Deus tem algo na vida desse alguém, Deus Ele dá direção. Talvez em algum momento da sua vida você se sentiu perdido. Talvez em algum momento da sua vida, aleluia, você se sentiu sem direção. Porque o próprio Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, ele foi para a caverna de Adulão, mas antes dele ir para a caverna, ele entregou, aleluia, a sua família para um rei. E ele disse: olha, eu vou deixar minha família aqui até eu perceber o que é que o Senhor tem para mim. Ou seja, por mais que ele fosse escolhido por Deus, mas ele estava em um momento que ele estava sem direção na sua vida. Mas quando nós estamos em algum momento da nossa vida sem direção, Deus é a nossa luz no fim do túnel. Deus, Ele se torna o nosso mapa. A palavra do Senhor vem para nos guiar e nos direcionar. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E aí o versículo 7 diz: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a te exaltar à vista de todo Israel. A chamada de Josué ainda precisava ser confirmada pelo povo, para que ele tivesse uma segurança. Precisava Deus, aleluia, confirmar. E Deus estava dizendo: vai pelo caminho que eu estou te direcionando, porque eu vou te exaltar, aleluia, diante de todo o Israel. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui? É que quando Deus Ele chama alguém, Deus não só guia, Deus não só direciona, Deus só não, aleluia, mostra o caminho, mas tem algo a mais que o Senhor faz, aleluia. Quando Deus chama alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus confirma a sua chamada diante de todos, aleluia. Deus confirma o seu ministério diante de todos. E eu quero dizer para você: não tenha medo, aleluia, de fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Não tenha medo de ir aonde o Senhor te mandou ir. Não tenha medo de abrir a tua mão em ambientes, de levantar a tua mão em ambientes, de fazer aquilo que o Espírito Santo te toca para fazer. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que te manda ir é o Deus que se responsabiliza, o mesmo Deus que te coloca, aleluia, o mesmo Deus que te leva a louvar o Senhor Deus, é o Deus que vai te capacitar, é o Deus que vai confirmar aquilo que Ele tem com você na terra. Lava sua e derruba na lava sua e derruba na. Porque quando Davi foi ungido, ele foi ungido na presença dos seus irmãos. Davi não tinha sido convidado para a festa. O próprio pai de Davi não se lembrou dele. Ele estava lá, aleluia, de trás das ovelhas malhadas, apacentando, aleluia. Mas o servo de Deus disse: nós só sentaremos à mesa quando ele chegar. Nós só vamos sentar na mesa quando o menor chegar. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi chega, e quando Davi chega, o óleo é derramado na presença de todos. E Deus vai confirmando a chamada, porque Davi se depara com Golias e ele derruba o Golias, Deus da vitória. É mais uma vez Deus confirmando a chamada. É mais uma vez Deus dizendo: eu sou contigo. Porque então Davi estava matando ursos e leões. Aleluia. Deus confirmava a chamada, mas era só para ele. Mas agora enquanto ele está derrubando o gigante,
levantava um menino, aleluia, que era desprezado, que era pequeno aos olhos de todos. Era uma forma de Deus dizer: eu não vejo como o homem vê, e por mais que o homem não acredite, aleluia, é esse que eu escolhi. Sabe por quê? Porque Deus não olhou para Davi, Deus não olhou para a aparência, Deus olhou para o coração de Davi, aleluia. Por isso o Senhor disse: esse será o meu segundo coração. Sabe por quê? Porque Davi teve a oportunidade de retribuir a Saul na mesma moeda. Davi teve a oportunidade de matar Saul, aleluia. Mas quando o seu coração foi provado, e quando ele foi tentado a agir pela sua vontade e pela sua emoção, ele disse: longe de mim, tocai ao que é o filho do Senhor. E ali Deus viu o coração de Davi. Porque é quando alguém te afronta que Deus vê o teu coração. É quando alguém duvida de você que Deus vê o teu coração. A forma que você vai reagir vai dizer qual é o coração que você tem, aleluia. E Davi tinha o coração de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque ele podia matar, ele tinha pessoas que podiam fazer esse trabalho para ele, mas ele achou melhor entregar na mão de Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle. E quando nós agradamos o Senhor, Ele confirma a chamada. E tem um último ponto que eu quero destacar aqui. Josué disse: assim vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Observe que ele fala: Deus vivo está no meio de vocês, e certamente expulsará diante de vocês. Aí ele fala o nome de 7 nações. Como Deus promete uma terra para alguém que está ocupado por 7 nações? Povos aparentemente mais poderosos que a nação de Israel. Para eles conquistar aquela terra, acima de tudo, não precisava só de coragem, de armamento, não. Eles precisavam, acima de tudo, ter fé. Porque nós nos acostumamos a dizer que fé é somente crer no impossível. Mas se eu somente crer e não agir, não é a fé, irmão, perfeita. A fé perfeita é daquele que acredita, mas ele age para ver o cumprimento da promessa. E eles vão, aleluia, seguir a orientação de Deus. E Deus, você vai dando orientação para Josué vai passando no povo, e ele vai dizendo: olha, o mesmo Deus que está nos guiando, o mesmo Deus que está indo à nossa frente, o mesmo Deus que está confirmando a chamada, que está confirmando o ministério, aleluia, esse mesmo Deus vai expulsar os inimigos, esse mesmo Deus vai desocupar a terra, aleluia. Eu não sei quem tem se levantado contra você, mas eu vim dizer para você: até aqueles que não acreditam, até aqueles que duvidam de você, Deus vai fazer recuar. Porque quando Deus tem chamado na vida de alguém, Ele faz os inimigos recuar, irmão. Aqueles que queriam tirar a vida, aqueles que trabalham para tirar a vida, aleluia, aqueles que lutam para não ver, você feliz para não ver a promessa se cumprir. Deus, aleluia, se carrega de tirar a vida. Olha que para José chegar onde ele chegou, ele teve que se afastar dos irmãos. E as pessoas olham para esse afastamento e não entendem o processo na vida dele. Porque se José tivesse o meio dos irmãos, ele nunca teria crescido. Porque infelizmente os irmãos de José, eles não enxergavam uma promessa tão grande que tinha na vida de José, que ia trazer uma bênção para a família. Mas pelo contrário, eles enciumados, eles se levantavam contra os sonhos de José. E Deus precisava mudar José de ambiente, aleluia. José teve que passar por ambientes novos, conhecer novas pessoas, passar por processos, para que o Senhor pudesse colocar ele, aleluia, na posição que o Senhor tinha preparado para ele. Era Deus dizendo: José, eu vou tirar você de perto dos seus irmãos por um momento, porque eles ainda não estão preparados para entender a grandeza da promessa que eu tenho na sua vida. E para encerrar as minhas palavras, eu quero dizer para você: não se espante quando Deus começar a mudar os teus ambientes, não se adivine quando Deus começar a tocar nas tuas amizades. É Deus dizendo: filho, eu estou te colocando no lado de quem quer te crescer, eu estou colocando no lado de pessoas que vão acreditar, que vão te ajudar a chegar aonde eu quero te colocar. E quando Deus ele tem obra na vida de alguém, Ele capacita, Ele guia, Ele separa, Ele expulsa os inimigos, aleluia. Quando Deus tem projeto em mão, Ele faz o possível e o impossível para que a promessa
notícias dos teus irmãos. A ordem do pai para José é a seguinte: José, vai somente até Siquém, traz notícias dos teus irmãos e volta. Mas quando José chega em Siquém, ele se perde e ele encontra um viajante. E o viajante pergunta: o que é que você está procurando? Ele diz: eu estou procurando meus irmãos. O viajante vai dizer: eu ouvi ele dizendo: vamos para Dotã. E José, na intenção de agradar o pai, na intenção de trazer notícia dos irmãos para o pai, ele não quer voltar de mãos vazias sem uma resposta. Aí sabe o que é que ele faz? Ele decide sair de Siquém e Dotã. Ou seja, ele vai mais além para obedecer ao pai. Só que interessante é que em Siquém não tinha covas, mas em Dotã tinha covas. E quando ele chega lá naquela terra, os irmãos pegam José e jogam ele dentro de uma cova, jogam ele dentro da cisterna. Mas tudo isso por causa do desejo de obedecer o pai. Então a obediência nos leva a lugares que a gente não quer ir. Muitas vezes a obediência não vai te colocar num trono e num palácio. Às vezes a obediência vai te colocar em um lugar de perseguição, em uma posição de humilhação, aleluia. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, sabe por quê? Porque toda vez que você passar por um ambiente de vergonha, Deus está preparando 10 ambientes para te honrar. Toda vez que você passar por um ambiente de escuridão, de treva, de sofrimento, Deus está preparando portas abertas para que você possa se alegrar e testemunhar a grandeza de Deus. Então foi isso que Deus fez na vida de Josué e do povo. Primeiro, o Senhor guiou. Segundo, o Senhor repreendeu os inimigos. E terceiro, ele confirmou a chamada. Eu queria saber se tem alguém que precisa de oração nessa noite. Irmão, eu preciso de oração para que Deus confirme a minha chamada. Irmão, eu estou fraco que nem Josué. Eu preciso de uma palavra, seja forte e corajoso para ir e fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Irmão, eu estou sem direção na minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção no meu trabalho, na faculdade, na minha vida financeira, aleluia, nos meus estudos, até mesmo dentro da minha casa, no meio da minha família. Eu convido você a vir à frente se você fizer a oração. E nós vamos orar. Irmão, eu preciso de uma reconciliação, renovar a minha aliança com o Senhor. Eu convido você à frente. Eu preciso ser cheio, eu preciso da mesma unção que Deus derramou sobre a vida de Josué, aleluia, sobre a vida de Moisés, aleluia. Deus vai derramar esta unção sobre a sua vida. Eu quero levar isso para louvar a mim, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vêm à frente para a gente orar. Tenha medo não, irmão, de vir não, pode vir. Meu Deus! É no altar do Senhor que você recebe as maiores vitórias. Adora o Senhor. Eu posso estar aflito, mas nunca eu posso ser roubado, mas ser aprovado, mas o amanhã acredite. Recompensada, e o meu Deus não falha, não falha. Eu posso até estar feito, mas nunca destruído. Eu posso ser roubado, mas ser aprovado. Mas o amanhã adora o Senhor. Abre o seu coração para ele. Recompensada, e o meu Deus não falha. Não pela vista,
fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Irmão, escute bem. Enquanto os irmãos estavam adorando, eu vi no meio da igreja uma cachoeira e uma água descendo. E o Senhor disse que esta noite é uma noite, aleluia, de você sentir mais e mais a presença. É uma noite do derramado de Deus neste lugar. E você vai sair daqui esta noite diferente. Se você estava com medo de fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer, se você estava pensando em desanimar, Deus está fortalecendo o teu coração. Renovo de Deus está descendo sobre a sua vida. Deus renova tuas línguas estranhas. Deus renova o teu coração. Deus renova a tua armadura. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está descendo com a sua presença. Com o derramar de Deus sobre nós. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor da glória. Aqui nesse altar tem pessoas que vieram buscar algo de Ti, Senhor, e só Tu sabe. Só Tu conhece, Pai. Ah, meu Deus, o deitar e o levantar em cada um. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor está nos assistindo. O Senhor é Deus que vê a lágrima, Pai. O Senhor é Deus que vê o choro. O Senhor é Deus que vê, aleluia, as lutas, a dificuldade do caminhar. Aleluia, eu creio, Senhor, que nessa noite Tu estás agindo, Pai, aonde nós menos esperamos, Pai. Aleluia, se é libertação, eu creio, Pai, que pessoas já são libertas, Pai, de toda prisão espiritual, Senhor. Deus, se a depressão de tentando encontrar lugar na vida de alguém, eu creio que nessa noite ela já correu, já bateu em retirada. A cura já entrou na vida desta pessoa, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu está visitando a família. Eu creio que Tu está tocando na saúde, Pai. Aonde tem enfermidade, aonde tem doença. Ai, Jesus querido, eu creio que Tu estás entrando com a cura, Pai. Aonde tem a palavra súbita, Pai. Fraqueza espiritual, a palavra súbita. Eu creio que o Senhor está renovando. Eu creio que o Senhor está descendo.
João a clamar, a orar, a cantar. Vem Jesus. Esse era o clamor de João. Ora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha à sua casa nessa noite. Que o Senhor Jesus venha nos seus projetos nessa noite. Que o Senhor Jesus venha sobre os seus negócios nessa noite. Existe um clamor, um grito na alma. A culto sem Jesus não presta. Palavra sem Jesus não presta. Adoração sem Jesus não presta. A minha casa sem Jesus não presta. O meu trabalho sem Jesus não presta. Sem Jesus não presta. Jesus não presta.
O inimigo é furioso essa semana contra nós. Mas ele esqueceu que nós estávamos com as nossas botijas cheias, com as nossas vasilhas cheias. Ele veio furioso, mas ele não sabia de uma coisa. Todo exército tem um general. Todo exército tem um general. Pastor é general. Pastor faz parte de você. É um soldado também. É um soldado também. É um soldado. Essa é a munição, não. Essa é a munição, munição. Leve munição, leve munição na sua casa. Leve munição na sua casa. Leve munição na sua família. Leve munição, leve. Vamos, vamos, leve. Essa é a munição. Está causando
Mas se Deus tem plano contigo, ninguém impedirá, não se frustrará. Que o Senhor te abençoe, João. Que o Senhor te dê a voz do seu rosto. Que o Senhor te dê uma pessoa hoje. Que te dê a paz que excede todo entendimento. A graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e as nossas consolações. Espírito Santo, seja o teu aquele que crê, e diga glória a Deus, e por 20 segundos, aponta aquele que vive e reina, e aquele escute isso antes de você sair. Isso antes de você sair, em nome de Jesus. Amém? Queridos, temos terça-feira na casa da Nadim, quarta-feira nesse lugar. Domingo nós não teremos culto. O culto será no sábado. Amém? Nosso culto será no sábado, a partir das 19 horas. Culto de Santa Ceia. É o último culto de Santa Ceia do ano. Que coisa maravilhosa. Meu Deus! Amém? Agradecer ao nosso irmão Luan. Cadê Luan? Ali, nosso irmão Luan. Vem o pessoal com o irmão Luan. Ele veio, ó. Esté. Cadê Esté? Tá ali, Esté. A Esté é lá da igreja do Pastor. Amém, glória a Deus. Tinha uma moça lá atrás também que estava nos visitando, né, Rafael? Qual é o nome dela? Neidila. Amém. Deus possa abençoar. Agora, irmã Neidila, cadê ela? Tá ali. Amém. Deus possa abençoar a sua vida. Ela é filha dele. Postar Neidila. Eu acho que você falou comigo no Instagram também, foi? Amém. Deus possa abençoar você na sua casa, tá bom? Aos demais, tem mais alguém nos visitando hoje? O Ari.